Graças a Deus, mais uma vez, nós estamos aqui nos encontrando com os amados irmãos. Que não falte realmente a graça dele sobre a vida de cada um de vocês. Que as misericórdias do Senhor possam estar sendo derramadas abundantemente sobre a vida de cada um de vocês, dos seus familiares, onde se encontrem. Assim também, rogamos que esta mesma graça e misericórdia possam também estar sendo derramadas sobre a vida de cada pessoa que presta serviço nesta casa. Consequentemente, as suas famílias. E a obra nossa, Esperamos que ela realmente possa, até o fim do ano, estar sendo concluída para a honra e a glória do nosso Deus. E, mais uma vez, reiteramos os nossos parabéns a todos os aniversariantes desta casa. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Queridos, nós temos ultimamente aqui conversado um pouco sobre a vida de Gideão e temos apresentado aqui algumas características da vida dele que nós entendemos serem úteis também para os nossos dias. A primeira característica que nós abordamos foi a humildade. Humildade. Deus sempre vai resistir aos soberbos, mas Ele vai sempre dar graças aos humildes. Olha aí que privilégio. Ele tinha precaução, querido, precavido, ele era prudente. E nós entendemos, que todo homem, para ser usado por Deus, ele necessita de prudência, cautela, cuidado. Também na vida de Gideão, nós podemos constatar a sua vida espiritual, uma vida com uma espiritualidade no alto, um dos fatores primordiais. Sem espiritualidade, jamais poderemos servir ao Senhor. Ele era obediente. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele também tinha sobre a vida dele a inspiração divina. E isso, queridos, é muito importante na vida de uma pessoa. Ela ser inspirada. Fulano, foi inspirado, foi usado. E isso daí pelo Espírito Santo. É realmente uma característica tremenda que nós não podemos abrir mão dela. A outra é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é o que nós vamos discorrer um pouquinho hoje com vocês. E antes de ler o texto propriamente dito, nós vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele realmente abra o nosso entendimento e que nós possamos ter um coração aberto, fértil, para receber essa semente que é a palavra de Deus. E falando em palavra de Deus, no próximo domingo, no nosso meio evangélico, vamos comemorar o Dia da Bíblia. É um dia de homenagem à palavra de Deus. E nós louvamos a Deus pela sua palavra. Palavra essa que Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Elas vão se cumprir todas. A Bíblia como um todo estará se cumprindo. E nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que Ele possa falar ao nosso coração. Querido Deus, Pai amoroso, mais uma vez receba a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração por tudo que o Senhor tem sido e feito em nossas vidas, pelas vidas dos nossos amados irmãos da AMAR. Continue cuidando de cada um deles, dos seus familiares, ó Deus, assim também por todos estes que trabalham nesta casa, quer sejam, ó Deus, aí profissionais da saúde, serventes, oh meu Deus, enfim, todos esses que aí estão, juntamente com as suas famílias, sejam alcançados pela tua boa mão. Fica conosco, meu Deus, nos ajude nas nossas imperfeições, fala-nos através da tua palavra. É a oração que o teu servo te faz,
Agradecido, oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de ler o texto, que está em Números 6, Juízes capítulo 6, onde nós temos, ultimamente lido a palavra de Deus. Vamos pensar o que significa comunhão com Deus. Comunhão com Deus, seria aí um relacionamento íntimo, relacionamento, comunhão, está em comum acordo. Então, se isso é realmente o que nós entendemos por comunhão, porque Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Mas lá no início, olha só, havia uma comunhão muito íntima de Deus com Adão e Eva. Mas, pelo pecado de Adão, essa comunhão foi desfeita, foi rachada, foi rompida. Verdade? O pecado entrou no mundo e, consequentemente, com o pecado veio a morte. Nós não fomos criados para morrer. Fomos criados para viver eternamente com Deus. Mas como houve a desobediência e, consequentemente, veio a sentença, a morte, por isso que todos morrem, mas nós louvamos a Deus, queridos, porque Deus não nos abandonou. Ele providenciou um meio para que, através deste meio, nós pudéssemos voltar à comunhão com Ele, romper a parede de separação, o abismo. Foi Jesus Cristo, estabeleceu aí uma ponte de religação, de nos religar com Deus. Louvamos a Deus porque Ele providenciou um meio, a maneira através da qual o homem volta a ter comunhão com Ele, volta a realmente ter esse privilégio, que é ter comunhão com Deus. E olha só, comunhão com Deus é o grande segredo, é o grande segredo da força de um cristão. É o grande segredo. E nós vamos ver esse segredo aí na vida de Gideão. E nós podemos entender, que nós também precisamos cuidadosamente desenvolver, guardar tudo aquilo que possa nos ajudar a mantermos a nossa comunhão com Deus. Vamos, pois, ao texto de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 36. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei, olha só, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Aí nós poderíamos parar aqui um pouco, pensar, que homem, hein? Que homem, olha o desafio, olha aqui, ele fez aqui algo, muito profundo, e somente uma pessoa que realmente tem comunhão com Deus pode, fazer ou promover um desafio deste nível diante de Deus. Somente uma pessoa que vive em plena comunhão com Deus, e isso fica aqui evidenciado na vida de Gideão. Porque, olha só, olha o desafio. Ele disse, vou pôr um novelo, uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no novelo, na porção de lã, e a terra em volta seca, aí eu estou entendendo, eu estou conhecendo, eu estou realmente convicto de que o Senhor está mostrando-me
que por meu intermédio a nação de Israel vai se livrar da opressão do inimigo. Nem eram poucos inimigos, não. Então, queridos, o que aconteceu? No outro dia, ele levanta de madrugada, né? Vai lá, olha e constata um milagre. É um milagre. Por quê? Só o novelo da lã estava molhado, em volta dela tudo seco. E olha só, ele ainda espreme esse novelo de lã e enche uma taça cheia de água. Quem é que poderia fazer algo dessa natureza? Só o nosso Deus sobrenatural. Mas para Deus, querido, realizar coisas altas, grandes, sobrenaturais na nossa vida, nós precisamos estar em comunhão com Ele. Fora disso, não vamos conseguir. Não vamos. Ninguém. Não é só eu e vocês, não. Ninguém vai conseguir que Deus realize essas coisas sobrenaturais, que é competência dele, né? É da natureza dele. Aí, a gente poderia dizer assim, então Gideão já se deu por satisfeito, né? Mas ele ainda fez outro desafio aqui diante de Deus. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Ele ficou cauteloso. Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te, aqui ele faz o rogo mais uma vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã. Que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho, esteja toda molhada a terra. Assim Deus fez. Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. A terra ao redor do novelo de lã estava molhada. Então, meu querido, meus queridos, vemos aí a importância de nós estarmos em comunhão com Deus, né? Comunhão com Deus. E a gente pode entender que Deus, quando nos criou, Ele nos criou para nós vivermos em comunhão com Ele, comunhão uns com os outros. Não fomos feitos para vivermos sozinhos. Vocês aí vivem, né? Num lugar, numa casa em que a comunhão entre vocês precisa ser desenvolvida diariamente, exercitada, praticada diariamente. Porque, olha só, se nós não tivermos um bom relacionamento um com o outro, dificilmente vamos poder ter um relacionamento com Deus. Isso aí é muito sério. Então, nós precisamos, assim, às vezes, de um momento sozinho. Todos nós, às vezes, precisamos, às vezes, estar sozinho. Mas viver permanentemente, constantemente sozinho, não é bom. Quando Deus criou o mundo, preste atenção, quando Deus criou o mundo, olha só, Ele percebeu que Adão estava precisando de alguma coisa ainda, né? Deus percebeu que Adão estava precisando de uma companheira, né? E Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, uma ajudadora, né? Esteja ao seu lado. Aí então nós vamos perceber que Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Tem um ditado que diz, né, que é melhor a pessoa ficar sozinha do que mal acompanhado. Mas, pensando direitinho, né, se Deus disse que não é bom que o homem viva só, se a pessoa depender de Deus para a escolha de um companheiro, de uma pessoa para conviver, né, e isso, né, biblicamente, né, legalmente, um casamento, né, não é para uma pessoa para ir morar, não, casamento, né?
para estabelecer um elo de comunhão, de compromisso, de acordo. Então, Deus, querido, Ele entende, né? Porque Ele fez isso, Ele criou o primeiro casal e Ele mesmo fez o casamento desse casal. Primeiro casamento do mundo, Adão e Eva, o oficializante foi Deus. Então, olha só, falei de estarmos em comunhão um com o outro. Quando nós pensamos nisso, Deus vive em perfeita comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. E nós somos chamados para amar o nosso próximo e transformar o mundo à nossa volta através da comunhão. Através da comunhão de Gideão com Deus, a sua vida foi transformada, né? Deus encorajou Gideão de uma maneira tal que ele realmente foi usado por Deus para a execução de uma missão bastante difícil. Então, se eu e você quisermos impactar o mundo, devemos deixar que Jesus brilhe em nós e dar um bom testemunho quando convivemos com outras pessoas. Um bom testemunho quando convivemos com outras pessoas. Jesus, em Mateus 5,16, ele ensinou o seguinte: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, como eu vou poder brilhar no mundo se eu não estou em comunhão com a luz? Presta atenção, né? Como é que a luz vai brilhar em mim se eu não estou em comunhão com esta luz? Então, querido, se nós queremos influenciar, impactar, né, as pessoas, o mundo, nós precisamos permitir que Jesus brilhe em nós. E se nós somos imitadores de Jesus, sede depois meus imitadores, a palavra de Deus diz isso, nós precisamos brilhar como Jesus, né? Brilhar como Jesus. Então, diante desse desafio, é preciso parar, pensar e nos examinar. Como está a minha comunhão com meu Deus? Como está a minha comunhão com o meu irmão em Cristo? Como está a minha comunhão com o meu esposo, a minha esposa, o meu filho? Como está essa comunhão? O relacionamento é saudável, é sem agressões, sem pressões, sem discussões, sem ira, sem contenda, sem malícia, sem maldade. Vamos pensar nisso? Então, queridos, para Deus realizar grandes coisas, é preciso que nossa vida esteja no altar, em comunhão com o nosso Deus. Vamos pensar nisso, avaliar isso, né? Nós estamos chegando aí ao término de mais um ano, quando normalmente, né, a gente precisa fazer um balanço da nossa vida, né? Como foi o ano? E olha só, esse ano está totalmente, né, diferente de todos os demais. Nós não estamos podendo nos ver diariamente, abraçarmos-nos, né? Olha só que coisa tremenda, difícil, muito triste, né? Então, mesmo, né, diante de tudo isso que está acontecendo, a nossa comunhão, ela não pode ser perdida. Principalmente nesses dias, a nossa comunhão precisa ser mais intensa, mais profunda, mais. Como diz aquele cântico, né? Mais de Cristo, mais de Cristo. Vamos agradecer a Deus. Querido Deus, Pai amoroso que nos assiste nesta hora, ao Senhor toda a honra e toda a glória, Senhor Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela possa ficar guardada no mais profundo do nosso coração
e que nós possamos, ó Deus, estar mantendo a nossa comunhão com o Senhor, a nossa comunhão com o Espírito Santo, a nossa comunhão com os nossos irmãos, com o nosso próximo, com o nosso ente querido, ó Deus. Ó meu Pai, ajuda-nos que nada venha quebrar ou separar-nos dessa comunhão. Fica com cada irmão da AMAR, abençoando a sua saúde, ó Deus, as suas famílias, os seus familiares, as equipes que aí trabalham. Abençoa, Senhor Deus. Cuida de cada um e fica conosco, ajudando-nos nesses dias que nós estamos passando. Dias difíceis, ó Deus, dias difíceis. Mas com o Senhor nós podemos entender que somos mais do que vencedores. Fica conosco, fica conosco. É a oração que nós te fazemos, agradecidos, oramos no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém. Fica aí então o nosso grande abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade, Deus assim nos permitindo. Até lá!